Olá, estamos iniciando mais um programa, Nosso Agro de Rondônia, né? Um programa que todas as semanas a gente leva para você as informações que aconteceram no agronegócio, na agricultura familiar, na agricultura comercial, em todos os municípios de Rondônia e também a nível nacional, né? Então, essa semana nós estamos recheados aí de vários assuntos, tem o resumo da semana, mostrando que a CNA, a Confederação Nacional da Agricultura, e sua equipe técnica fez lá em Brasília, né? Desenvolveu, trabalhou, né? Em prol de você, produtor rural. Também vamos levar um vídeo nacional quanto a essa doença que está causando aí bastante preocupação aos nossos produtores de frango, né? Os avicultores lá do Rio Grande do Sul, de algumas regiões do Brasil, e também acende o alerta aqui em Rondônia, né? Apesar que aqui nós não temos problema nenhum nas nossas granjas, está tudo certinho, né? Sem nenhum problema, acompanhado aí pela Vigilância Sanitária do Idarom, e nós realmente não temos problema. Mas nós vamos mostrar em primeira hora o que está acontecendo, tanto por parte do MAPA, o que o MAPA está acompanhando o seu trabalho, e também a CNA, através de 2 vídeos. Então nós temos muita coisa nesse programa de hoje, né? Exatamente. Um bom dia para você que nos acompanha. Hoje, como o seu Hélio falou, tem muita notícia, muita coisa boa, muita notícia nacional. Temos uma entrevista muito importante hoje também. E também vamos destacar aí a nossa presença hoje, sábado. Nós estamos aqui gravando, né? Mas já estamos na Rondônia Rural Show. Então vamos falar o que vai acontecer lá no nosso stand, para você visitar, para você acompanhar, tomar um café lá com a gente. Além disso, também vamos trazer notícias aqui dos cursos que o Senar está disponibilizando, que está com inscrições abertas. Então fica com a gente que daqui a pouquinho a gente traz todas essas informações. E sabe com quem que nós temos a grande entrevista hoje? Com quem? O vice-governador Sérgio Gonçalves, né? Além de ser o nosso vice-governador, também é o nosso secretário de Desenvolvimento do Estado. Vai falar com a gente numa conversa franca e objetiva, vários assuntos, entre esses a Rondônia Rural Show, falar um pouquinho sobre as nossas riquezas do Estado, as nossas culturas, como, por exemplo, a cultura do café, a cultura do cacau. Acompanhe com a gente daqui a pouquinho. No Brasil, existe um elo que aproxima o campo e a cidade. É uma potência que conta com 17 mil profissionais no campo, 27 federações estaduais e mais de 2.000 sindicatos rurais, que cuida da saúde de mais de 200 mil pessoas por ano. Apoia e leva assistência técnica para mais de 400 mil propriedades rurais. Capacita pessoas à distância ou presencial com mais de 1,5 milhão de matrículas por ano e trabalha para cultivar uma vida melhor para produtores rurais e alimentar os brasileiros. Esse é o sistema CNA-Senar, que transforma o campo e inspira o Brasil. Olá, estamos iniciando o nosso programa, Nosso Agro de Rondônia, né? Apresentado por mim, Hélio Dias. E de primeira mão vou mostrar para vocês, vamos levar a conhecimento de vocês o que foi notícia a nível de Brasília, né? Principalmente a CNA, nossa Confederação Nacional da Agricultura, que representa os produtores do Brasil, as várias cadeias produtivas. Então vou rodar para vocês aí o primeiro vídeo mostrando o que foi notícia lá em Brasília. Olá, o Senar lançou o AgroNorte, um programa para atender produtores rurais dos estados da região norte do país. O anúncio foi feito pelo diretor-geral do Senar, Daniel Carrara, na reunião da Comissão Nacional da Região Norte, que ocorreu em Palmas durante a AgroTeams, a Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins. A iniciativa prevê um conjunto de ações para os produtores, como assistência técnica e gerencial, promoção social, saúde no campo, entre outras. A CNA anunciou os vencedores da primeira edição do Prêmio CNA Brasil Artesanal de Geleia. O presidente da CNA, João Martins, presidentes de federações estaduais da agricultura e pecuária, produtores rurais, parlamentares e representantes de entidades estiveram presentes.
A geleia de bergamota da Casa Piovani de Gramado, no Rio Grande do Sul, ficou em primeiro lugar na categoria geleia simples. Já a geleia de abacaxi com pimenta, das geleias do Rancho de Formiga, em Minas Gerais, ficou em primeiro lugar na categoria geleia mista. Veja outras ações do sistema CNA-Senar para os produtores de alimentos. Em audiência pública na Câmara dos Deputados, a CNA debateu os desafios do CAR e do georreferenciamento de imóveis rurais. No Senado, a Confederação falou das preocupações do setor em relação a problemas com os embargos que prejudicam produtores rurais. E a CNA também foi ao Supremo Tribunal Federal contra os embargos a produtores sem direito à ampla defesa. Em Brasília, a Confederação participou de painéis de debate do 3º Congresso da Abramilho. Em São Paulo, produtos do AgroBR e do Programa de Alimentos Artesanais do sistema CNA-Senar fizeram parte de um evento gastronômico. Na Câmara Setorial de Florestas Plantadas, a CNA discutiu, entre outros temas, as tendências do setor. E o Instituto CNA promoveu uma capacitação de agentes para o CNA Fiagro. Em Manaus, na sede da Federação da Agricultura e Pecuária do Amazonas, a Comissão Nacional de Relações do Trabalho e Previdência Social debateu normas de segurança no trabalho rural. Já em São Paulo, a Confederação participou da reunião da Câmara Setorial da Carne Bovina. O projeto Campo Futuro levantou os custos da produção agropecuária em Pernambuco e São Paulo. E o Senar abriu as inscrições para o processo seletivo dos cursos técnicos de nível médio. Os interessados devem acessar o portal senar.org.br/etec. Essas e outras ações também estão no site CNA Brasil e nas redes sociais do sistema CNA-Senar. E o Ministério da Agricultura confirmou essa semana a existência do vírus influenza, né? É um vírus, a influenza aviária, que ataca as granjas e principalmente as nossas galinhas, né? Frango e assim por diante nas granjas. E aconteceu esse primeiro foco lá no Rio Grande do Sul, né? No município do Rio Grande do Sul. E o MAPA está fazendo todo o trabalho de prospecção, de vigilância sanitária, de acompanhamento, para ver se realmente os exames detectam realmente esse vírus. E a gente sabe que esse vírus ele é muito comum a nível de mundo, né? Esse vírus se espalha facilmente porque ele é transportado através de aves, de pássaros, né? Migradores, que migram lá da Europa, da Ásia, aqui para o Brasil, para a costa brasileira e vice-versa. E nessa migração traz essa doença, esse vírus, e que ataca principalmente os animais silvestres, né? E também ataca as nossas galinhas, os nossos frangos, né? Criado de forma sistemática. E há uma suspeita muito forte, existente principalmente no Rio Grande do Sul, mas essa área está isolada. Vamos acompanhar aí o vídeo e esse trabalho feito pelo MAPA e também o posicionamento da CNA, da Confederação Nacional da Agricultura, que representa os produtores, os avicultores do Brasil e que está acompanhando de perto esse indício de epidemia na área da avicultura brasileira. Sobre a confirmação do caso de gripe aviária ontem, dia 15/5, na cidade de Montenegro, no Rio Grande do Sul, a CNA quer tranquilizar a população brasileira no sentido que o consumo de carne de frango e de ovos não transmite a doença. Então é a primeira vez que essa doença é confirmada no Brasil em granjas comerciais e a população pode ficar tranquila que o seu consumo não se dá através dos alimentos, e sim das pessoas que estão diretamente ligadas ao processo produtivo, manejando esses animais. O segundo ponto é trazer toda a segurança que o Brasil e a robustez do Serviço Veterinário Oficial do Brasil através do Ministério da Agricultura. Esse vírus está desde 2006 ativo, muitos países produtores como Estados Unidos já tiveram problema e é a primeira vez que ele chega ao Brasil, que já faz monitoramento de longa data. Só de 2023 para cá foi quase 4.000 monitoramentos para a gente tentar encontrar esse vírus, que se dá principalmente em aves silvestres, visto que o país é rota migratória de boa parte delas. Então nós queremos reafirmar que todo o compromisso do Serviço Veterinário Oficial através do Ministério da Agricultura, visto que nós temos dado total transparência e agilidade nas respostas. Nós já temos feito um trabalho de compartimentalização do problema, onde se isola a área, se abate todos os animais, né, que estavam na granja. Existe também opções dos países que compram do Brasil isolar não só a área, mas os estados, né, sendo que existe já um plano estruturado para isso.
Então, a CNA recomenda aos produtores rurais, aos avicultores principalmente, que reforcem todas as suas granjas com as medidas de biossegurança já alertadas pela CNA. E nesse momento nós estamos em parceria junto com o governo federal, através do Ministério da Agricultura e a indústria, para buscar dar todas as respostas possíveis e minimizar ao máximo esse problema. Aldo Hoffman, sou produtor há 22 anos. Fizemos um trabalho na frente das associações de avicultura do estado e a nível nacional também. Estamos passando aqui hoje para reforçar a confiança que a gente tem na cadeia produtiva da avicultura nacional. Dizer que as granjas do Brasil, com o apoio aí dos órgãos de vigilância sanitária animal, junto com o empenho dos produtores e o apoio das indústrias, granjas que todas no Brasil têm cercas em volta dos núcleos, não permitindo que animais entrem nos núcleos, barreiras, né, que também impedem que outras pessoas entrem nesses núcleos. Aí temos arco de desinfecção, aonde os caminhões que entram aqui para descarregar a ração passam por esse arco para tentar minimizar os riscos de qualquer tipo de contaminação que venha pelos pneus, pelos caminhões. Também queremos reforçar aqui que já é praticado hoje na integração o uso de uniformes. Então as pessoas que têm que entrar hoje, a gente só está permitindo pessoas que necessariamente tenham que entrar nas granjas, que são pessoas que têm que fazer manutenção, pessoas que têm que dar, às vezes, alguma assistência ali dentro da granja, como técnicos, veterinários e os próprios granjeiros. Mas mesmo essas pessoas, quando elas vão entrar na granja, elas colocam uniformes próprios das granjas, colocam botas. A gente tem o cuidado de ter também sabonete antisséptico e álcool gel para fazer a higienização das mãos. Então, a gente tem plena confiança nos produtores, que todos os produtores sempre tiveram e agora estão redobrando os cuidados com esses itens que a gente acha que pode ser cuidados excessivos, mas não são. São cuidados necessários para manter o estado sanitário que o Brasil sempre teve na avicultura, e casos isolados, que como aconteceram agora, facilmente e brevemente serão debelados e voltaremos a ter uma produção normal com todo o cuidado e segurança alimentar que o Brasil sempre teve na produção de proteína de frango. Aí você acompanhou, né, comigo aí os vídeos, né, que foi notícia a nível nacional, e acompanhou esses dois vídeos muito importantes, um do mapa e outro posicionamento muito forte, firme, esclarecedor por parte da CNA, da Confederação Nacional da Agricultura, sobre esse indício de epidemia aí da doença influenza aviária, né, que causa aí nos nossos aviários do Brasil afora. Mas essa epidemia foi detectada numa granja lá no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul. Então, tomara que só fique por lá, né? Conforme a gente sabe, esse vírus é transmitido através de essas aves migratórias que vêm em certas épocas do ano, da Europa, da Ásia, para a costa brasileira, né? Então, os estados brasileiros, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, está mais suscetível a pegar essa doença, né? Então, tá lá o mapa, tá todos os órgãos de controle lá sanitário. Eu tenho certeza que isolou a área e vai realmente fazer os exames, ver se realmente tem ou não tem, né? E outro problema também é tranquilizá-lo que não tem perigo, esse negócio de consumir o ovo, consumir a carne de frango. Esse não tem problema nenhum, segundo os nossos técnicos especialistas, né? Exatamente. Eles reforçaram ali, né, que você consumir o ovo ou comer a carne do frango não é uma forma de contaminação, né? A contaminação ela precisa ser ali mais
incisiva, você tem um contato muito forte com o animal infectado e que a carne nem o ovo vai transmitir esse vírus. É verdade. E qual outro assunto que nós temos? Falar um pouquinho sobre os cursos do Senar, né? Os cursos que o Senar, cursos técnicos, não é esses cursos de pequena duração não, cursos de 2 anos. Você que tem intenção de fazer curso do Senar, hoje nós temos quase 800 alunos estudando em 22 polos nos municípios de Rondônia, né? Então, curso de técnico em agronegócio, zootecnia, técnico agropecuário e agora fruticultura, né? Então, nós estamos oferecendo esses cursos em vários polos, né? E agora, no meio do ano, no mês de junho, nós vamos ter processo seletivo em vários polos desses. Quais os polos, Maria Odete? Exatamente, o Senar está com inscrições abertas nesse momento para os cursos, para 4 cursos técnicos em fruticultura, zootecnia, agropecuária e agronegócio. E eu vou dizer para você agora quais são os municípios, né? E ali as adjacências que pode atender. Ó, lá em fruticultura, o curso técnico de fruticultura vai atender o município de Novo Horizonte do Oeste, com 25 vagas para esse curso. O curso de zootecnia, né, técnico em zootecnia, vai atender Cacaulândia, Chupinguaia, Ouro Preto do Oeste, Porto Velho, São Francisco do Guaporé, Costa Marques e Espigão. Esses municípios têm 20 vagas cada. No curso técnico em agropecuária, nós temos de Paraná, Machadinho do Oeste, Nova Mamoré e Presidente Médici, cada um também com 20 vagas disponíveis ali no município. E também temos o curso técnico em agronegócio, que vai acontecer lá em Cerejeiras com 20 vagas. Então, você que está interessado e quer participar de um curso gratuito que o Senar oferece, é só acessar ali o site etec.senar.org.br, que vai ter todas as informações para você. O processo seletivo vai estar aberto até o mês de junho, então não perca e participe. Só lembrando que Novo Horizonte vai sediar o primeiro curso, o polo de Novo Horizonte, ali a região de Alta Floresta, Rolim de Moura, Nova Brasilândia e Castanheiras, a quem interessar no curso de fruticultura, que são 2 anos, tem que ter o 2º grau, para poder fazer em 2 anos, só a parte técnica, a básica você já tem. E o que vai acontecer? Novo Horizonte é estratégico, então quem querer fazer o curso de fruticultura, da região de Nova Brasilândia, os filhos de produtores, os produtores, filhas. Então é só se inscrever e concorrer a esse processo seletivo, e os 25 selecionados irão cursar lá no Sindicato Rural de Novo Horizonte o curso de fruticultura. É inédito esse curso, né? Curso muito importante, que vai estudar as principais fruteiras da região, como banana, açaí, tanto as fruteiras exóticas como as nativas. Então é muito importante, é um curso novo, inovador, que realmente vai trazer muito conhecimento para você. Então, essa é a oportunidade de você cursar um curso técnico do Senar. E no próximo bloco, né, Maria Odete, nós vamos ter a nossa grande entrevista aí, nos 2 próximos blocos, com Sérgio Gonçalves, nosso convidado de hoje, né? Sérgio Gonçalves é nosso vice-governador, secretário de Desenvolvimento Econômico e a pessoa que realmente conhece muito. E nós vamos falar aqui um pouco sobre a Rondônia Rural Show, falar sobre a cultura do café e também sobre a cultura, a pujança aí do nossa cacauicultura, da expansão dessa grande cultura aqui no estado de Rondônia. Fique com a gente e acompanhe daqui a pouquinho essa grande entrevista. Produtor Rural. O Sistema Faperon, Senar e sindicatos dos produtores rurais de Rondônia estão aqui para te ajudar. Nessa parceria você conta gratuitamente com cursos de educação profissional e assistência técnica em 10 cadeias produtivas. Melhore a qualidade dos seus produtos, aumente sua produtividade e fortaleça seu negócio com as melhores técnicas e orientações de nossos especialistas. Para mais informações, procure o Sindicato dos Produtores Rurais do seu município ou entre em contato pelo telefone 3214-8371. Sistema Faperon, Senar e Sindicatos Rurais de Rondônia, seu parceiro no agronegócio. Olá, estamos com o nosso programa aí, Nosso Agro de Rondônia no ar, levando para você a melhor informação do que tem acontecido no agronegócio, tanto a nível aqui do estado de Rondônia, como a nível nacional e internacional. Você que nos acompanha todos os sábados e domingos, muito obrigado pela sua audiência. Você que acompanha aí
a nossa programação. Eu sou Hélio Dias, presidente da Federação da Agricultura e do Senar, né? Sou produtor rural, técnico agropecuário e labuto aqui em Rondônia nessa lida da roça e do agronegócio por mais de 40 anos, né? Então é com esse conhecimento que a gente hoje tem a honra de estar aqui no nosso programa, nesse primeiro bloco do nosso programa, a visita ilustre do nosso vice-governador Sérgio Gonçalves, né? Uma pessoa que tem trabalhado muito pelo estado de Rondônia, veio do meio empresarial, hoje com a experiência vivida, né, Sérgio, você frente à área pública, você tem melhorado muito, trabalhado muito forte pelo estado de Rondônia, e eu sou prova disso pela pujança da sua secretaria, que você hoje, além de vice-governador, está aí frente à SEDEC, né, que é a nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico do estado de Rondônia, aquela que faz o motor do governo do estado. E eu vou dizer para você, Sérgio, você é um dos melhores, além de ser o vice-governador, é o melhor secretário de estado do governo Marcos Rocha. O governador está de parabéns por ter você, a sua equipe bem estruturada e trabalhando firme aí em várias áreas. Sérgio, eu chamei você aqui para que nós pudéssemos ter esse bate-papo bem tranquilo, bem transparente, para nós falar um pouquinho sobre a Rondônia Rural Show. Antes disso, dá um bom dia aí, um bom dia ao nosso público. Bom dia a todos, bom dia Hélio, obrigado pelo convite mais uma vez, um privilégio a gente estar aqui para falar das coisas boas do nosso estado, dos nossos desafios também, e também que quando a gente fala em desafio, a gente também fala em soluções, né? Então, privilégio estar aqui para a gente falar com esse povo trabalhador, né? Nosso povo do agro, o povo da agricultura, né? O setor empresarial do agro. É um privilégio a gente poder estar falando aqui do nosso estado. Obrigado, Sérgio, da sua presença aqui no nosso programa, mas gostaria de falar um pouquinho com você, Sérgio, sobre a pujança do nosso estado a gente se vê sempre aí na mídia, que está sempre no azul, né? E hoje a gente tem visto os anúncios aí que o estado está em terceiro, a perspectiva para 2025 está entre os 3, 4 primeiros estados da federação quanto ao crescimento do PIB. O PIB nada mais é do que todas as riquezas somadas, né, do trabalho da população, tanto a parte do comércio, da indústria, do serviço e do agronegócio. E Rondônia se destacando, graças ao trabalho governamental e principalmente de você que está aí na ponta, trabalhando no dia a dia em todas as ações. Esse crescimento, Sérgio, tem muito a ver com o seu trabalho. O que você acha? Bom, primeiro, isso é uma boa notícia para nós, Hélio. Esse indicador, na verdade, não é terceiro, é segundo lugar. Segundo, previsão de segundo maior crescimento do PIB. Nós estamos em segundo lugar, empatado com Mato Grosso do Sul. Né? Primeiro Mato Grosso do Sul e Rondônia junto, né? Com 4,1% de estimativa de crescimento. Né? Esse crescimento, ele é reflexo da força, principalmente também do nosso agro. Né? O agro que sustentou, né, o estado durante a pandemia. Né, da pandemia para cá, você que está, né, acompanhando o setor, né, dia após dia, a gente vê que o nosso vem se fortalecendo numa velocidade incrível, né, vários setores, né, do agro, todos os setores de grãos, né, soja, milho, café, cacau, né, e outras culturas também, vêm se fortalecendo, né, e isso acaba refletindo na geração de emprego. Hoje nós temos municípios que estão praticamente a pleno emprego, né, quem tem o seu sítio, que precisa, às vezes, demandar de mão de obra, sabe a dificuldade que está, né, de contratar. Tem cidades hoje que não estão conseguindo contratar, né, em função vamos dizer, do índice, do nível econômico do nosso estado, está muito ativo. Né, isso acontece no campo, mas também está acontecendo nas cidades. É um problema, mas é um bom problema, né, que nós estamos falando. Se todo problema fosse esse, né, está sobrando emprego em Rondônia, principalmente em algumas áreas. O café que você está dizendo é verdade. Esse ano nós vamos ter, vai iniciar a colheita daqui uns dias com mais força, e dentro dos robustos amazônicos, a gente tem certeza, vai faltar gente para colher café. Assim, nós temos ainda poucas máquinas mecanizadas, né? E nós vamos ter dificuldade, vai faltar gente para colher do café. E o preço do latão do colheita vai lá para cima, né? Vai remunerar bem aquele que realmente tem a aptidão e sabe colher. Sérgio, vamos falar um pouquinho sobre a Rondônia Rural Show.
Está entre as 10 maiores feiras do Brasil e a maior da região norte. Nós podemos, sem dúvida nenhuma, em termos de visitantes, quantitativo, em termos de volume de negócio. Logicamente, tem as maiores do Brasil aí, né? A de São Paulo, né? A Grishow, tem aí Não Me Toque, Esteio, enfim, tem algumas também em Goiás. Estão as grandes feiras do Brasil afora, né? Mas a gente sabe que Rondônia tem destacado. Qual é a sua expectativa do próprio governo que tem se empenhado nos últimos anos? Realmente, sem o governo, nós não faríamos essas festas, você tem certeza. Porque realmente demanda recurso, demanda trabalho, mão de obra e toda uma organização que não é fácil fazer uma feira do tamanho que é a Rondônia Rural Show. E não só pelo tamanho, da importância que ela tem para o Estado, né? É verdade, Hélio. Eu acho que a feira, né, ela já começou há muitos anos, ela vem crescendo ano após ano. Né, o governador Coronel Marcos Rocha, ele deu a devida importância para a Rondônia Rural Show, né? A meta é que cada ano haja superação de investimento em infraestrutura, para que isso possa acolher o público que aumenta ano após ano. E esse público, eu falava hoje de manhã sobre a feira, né, uma feira que ela acaba facilitando também para o setor do agro, porque você tem em um só lugar todas as inovações tecnológicas, né, que vão gerar mais produtividade, mais qualidade, nos vários setores, né? Pecuária, café, leite, né? Seja de corte, todo tipo de cultura, né? Uma irrigação, o que tem de tecnologia é um momento para o produtor, né? O empresário, o empreendedor, porque eu vejo o produtor como um empreendedor. Ele poder visitar, é um momento para a família visitar, porque a feira é bonita, tem um monte de atrações, né? E principalmente de conhecimento do que está chegando novo no mercado. Então, é um passeio para a família, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade, né, para o empreendedor do agro, em uma passada, né, uma visita de 1 dia, 2 dias ali na feira, ele consegue ver muita coisa de várias frentes, né, do setor de produção, né, do agro, e conhecer e ter as oportunidades de fazer os negócios. Então, para o produtor, eu creio assim, é uma oportunidade muito importante para ele se atualizar, para ele negociar, seja insumo, né, ou equipamentos em tecnologia para ele melhorar a sua produção. Então é uma oportunidade e a expectativa é muito boa, né, uma expectativa, acho que a palavra-chave é superação. Superar, com certeza o objetivo é superar, né, o que foi no ano passado, né, e eu creio que não vai ser diferente, vai haver superação, né, e isso tudo, igual você falou, olha, tem o papel do governo, é verdade, mas sem o setor empresarial, o setor empreendedor, né, que está ali expondo, são os mais de 500 expositores, não haveria feira, né? E esse aqui eu diria assim, que é o grande show, né, da Rondônia Rural Show, são os expositores que estão trazendo, né, a sua força de trabalho, de negócio, em prol dos nossos produtores. O que me chama a atenção numa feira, Sérgio, eu tenho viajado, tenho visitado muitas feiras, Uberaba, visitei São Paulo 2 vezes, Esteio, Rio Grande do Sul, é a oportunidade que a família, ou aquela família que trabalha com leite, aquela família que trabalha com café, com cacau, de ir na feira e visitar as empresas que são do ramo dele, que lhe interessa, ver o que tem de novo, o que melhorou, que tipo de inovação, que tipo de máquina, que tipo de equipamento está sendo lançado em feira. Feira, normalmente, são todas as grandes indústrias, empresas, esperam para lançar na feira, né? Uhum. Então, essa é a oportunidade dos visitantes, nos vários segmentos, seja ele de cacau, de hortifruti, seja ele da pecuária, de corte, enfim, da área que ele trabalha, da atividade dele, de conhecer melhor o que a feira oferece. Então esse é um grande diferencial. E as agroindústrias? Também é outro... Com certeza, Hélio. Eu vejo assim, porque hoje o produtor, né, tamanho não é mais documento, né? Eu visitei produtores ali na região de Rolim de Moura, né, com propriedades, são pequenas propriedades, mas são grandes produtores, né? Que você vê que a propriedade ela não é grande, mas a produção ela é muito relevante. Então ele produz o leite, ele produz café, ele produz alguns derivados de leite, né? Tem irrigação, dá para o sítio todo irrigado. Então hoje tamanho não é mais documento, né? Porque cada vez mais a tecnificação, né, do setor produtivo ela vai tender a aumentar e em pouca área já está se gerando muita renda para o produtor.
esse produtor pequeno, uma feira dessa, como você falou, a palavra é inovação, né? Tudo que gerou de novo, né, como você disse, que os fornecedores, as indústrias de insumos ou equipamentos, deixa para lançar na feira trazer essas novidades, né? Então, para o produtor, né, para as agroindústrias, é um momento. Além de termos também na feira um pavilhão dedicado às agroindústrias, né? E é um trabalho importante, porque as agroindústrias, ela é, eu diria, a cereja do bolo, né, das pequenas propriedades, porque a agroindústria ela vem como vamos dizer assim, uma evolução, né? Quando você tem o produtor que ele vai crescendo, se aliando com outros produtores, a tendência é que surjam agroindústrias que vão ter aí às vezes um produtor ou mais que são a base de fornecimento dessa agroindústria, porque é uma evolução vamos dizer assim, de progresso, né? Então as agroindústrias eu vejo também é um grande vetor de desenvolvimento do nosso estado, está presente também dentro da Rondônia Rural Show e é uma oportunidade, né, para os pequenos produtores, né, que é o grande empregador, é o grande gerador de riqueza do nosso PIB, né, são as pequenas propriedades e que a gente precisa dar atenção cada vez mais, e a Rondônia Rural Show é para esse público, né, para o grande, pequeno, né, e grande, médio e pequeno, mas a gente sabe que a grande maioria são os pequenos, mas são pequenos, mas são grandes, são grandes empreendedores. Olha, é verdade, eu tenho visto a satisfação de muitos amigos meus que aproveitam a Rondônia Rural Show, se organiza em termos de quantidade de produtos para levar para vender, fazer negócio lá na feira. Então ele consegue levar seus produtos de 2 ou 3 meses, vai acumulando, para poder vender, e vende tudo, Sérgio. E realmente, igual você falou, agrega valor naquele produto que ele produziu, ou dele, ou dos vizinhos, e conseguem produtos lácteos, produtos da área vegetal, enfim, são inúmeras indústrias, são mais de 300 agroindústrias de Rondônia, né? E isso que você falou é verdade. Essas pequenas agroindústrias são embriões de futuras indústrias nos municípios. Então, isso é muito importante fomentar esse trabalho que a SEDEC está fazendo, porque essa pequena agroindústria, quando ele vai para um evento desse, ele capricha na embalagem, ele melhora a qualidade dos seus produtos, o volume. Então, tudo isso é um trabalho agregado e importantíssimo que a SEDEC, o governo, os próprios os donos das agroindústrias estão de parabéns, porque oportuniza os consumidores, os visitantes, a conhecer os produtos dele e ao mesmo tempo também levar para casa. Sérgio, em termos para finalizar esse assunto, qual que é a expectativa do governo do estado, dos empresários, dessas reuniões com o coordenador da feira, que é o nosso amigo Luiz Paulo, né? Qual a expectativa de negócio entre a área empresarial, financiamento? Você sabe que os bancos estão tudo lá dentro, né? Lá está o pessoal que vai comercializar uma grande quantidade de animais destinados a leite, outro a corte, reprodutores, matrizes. Quanto você acha que vai dar esse volume estimado em 2025? Hélio, você sabe, nós temos dentro da exposição da feira, nós temos os fornecedores de insumos e equipamentos e nós temos os bancos, como você falou, né? Ali as cooperativas de crédito, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BASA, né? E a expectativa é muito positiva. Eu conversei muito com as indústrias daqui de Rondônia, de nutrição animal, né? A expectativa é com certeza de superar as vendas do ano passado. No ano passado eu lembro que muitas indústrias que tinham a sua meta para os 6 dias da feira, ele cumpriu a meta, já no 3º dia já tinha batido a meta, né? Então, o ano passado foi muitos setores, ele bateu as metas muito rapidamente, né? E estão com uma expectativa muito positiva para esse ano. O ano passado teve a informação final, né? O número final de 4,4 bilhões de negócio. Esse ano a expectativa com certeza é ficar acima desse patamar, né? Mas é muito preliminar a gente arriscar um número, né, porque isso depende, claro, do mercado, né, da evolução, mas a expectativa com certeza é positiva. Realmente a captação de dinheiro no atual momento, com o Selic a 14%, 15%, o juro não está sendo muito atrativo, mas a gente sabe que os bancos têm as linhas de crédito mais atrativas e eu tenho certeza, se abrir os cofres, esse valor com certeza vai ser superado do ano passado. Nós vamos para o segundo bloco, daqui a pouquinho nós vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o Sérgio nessa bela entrevista, falando com você que está nos assistindo. Até daqui a pouquinho.
No Brasil, existe um elo que aproxima o campo e a cidade. É uma potência que conta com 17 mil profissionais no campo, 27 federações estaduais e mais de 2.000 sindicatos rurais, que cuida da saúde de mais de 200 mil pessoas por ano. Apoia e leva assistência técnica para mais de 400 mil propriedades rurais. Capacita pessoas à distância ou presencial com mais de 1,5 milhão de matrículas por ano e trabalha para cultivar uma vida melhor para produtores rurais e alimentar os brasileiros. Esse é o sistema CNA Senar, que transforma o campo e inspira o Brasil. Estamos já de volta com o nosso segundo bloco do nosso programa Nosso Agro de Rondônia, né? Apresentado por mim, Hélio Dias, da Federação da Agricultura, né? E aqui do Senar. Nós estamos falando com Sérgio Gonçalves, que é o nosso vice-governador do estado de Rondônia e também o secretário de Assuntos Econômicos, né? Então, a antiga Secretaria de Desenvolvimento, né? Eu chamo assim, a Indústria e Comércio, é aquela que realmente, tanto a parte urbana como a parte rural. Sérgio, falar um pouquinho sobre o café. Rondônia tem dado um salto em termos de área plantada, em termos de qualidade do nosso café, os nossos chamados robustos amazônicos. Tem feito bonito aí para fora aí nos vários eventos como a SIC, né? A Feira Internacional do Café, e os nossos robustos amazônicos não tá dando para quem quer. São trader vindo do mundo todo querer o café de Rondônia. Isso é bom, né, quando tem comprador. E hoje o nosso Conilon realmente tem batido forte aí em termos de qualidade, tem os cafés especiais. É um trabalho bacana aí que a gente está vendo que está dando certo em Rondônia, o preço está ajudando, o aumento de área plantada esse ano é substancial. Como é que você vê essa evolução, esse trabalho forte que tem sido feito aí entre os produtores, a pesquisa, as entidades que prestam assistência técnica e o governo? Eu vejo com muito otimismo, né? A gente olhando para trás, isso hoje, os níveis, né, de produtividade, né, de volume, de valorização do café, é fruto de trabalho de décadas, né, que já vem o governo Marcos Rocha, os governos anteriores também, junto com a cadeia produtiva. É um esforço que veio ano após ano e hoje chegou nesse patamar, né, esse volume de investimento, de tempo, recurso, conhecimento, chegou no ponto que está hoje, né? Vamos dizer assim, o café está na crista da onda, né? E está se mantendo e a expectativa é que isso vai melhorar ainda mais, né? A gente tem, por exemplo, eu lembro agora, Hélio, que um projeto que estava parado quando o governo Marcos Rocha a gente entrou, a criação da rede de clones de café, um projeto desenvolvido do governo do estado através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico juntamente com a Embrapa, né? É o maior investimento, né, do governo do estado em pesquisa do café, né, já feito até hoje, né? E esse projeto ele ainda está em andamento. Tive até uma conversa ontem, né, com a diretora-geral da Embrapa e com a equipe que cuida, né, especificamente da cultura do café. Os resultados são animadores, o resultado é extraordinário e ainda é algo que ainda vai impactar a nossa produção, que já está muito boa, né? Claro que além desse desafio, né, de continuar melhorando a produtividade, né, você que domina o conhecimento da área, que, né, quem está nos assistindo sabe que a área plantada de café, a produtividade aumentou muito mais do que a área plantada, né? A área geográfica, né? A quantidade de hectares plantados no estado, porque a produtividade aumentou muito, né? A qualidade também, os prêmios, né? E o valor da saca do café que é exemplo disso. A gente tem, claro, a gente estava conversando mais cedo, nós temos assim áreas, espaços de oportunidades que a gente precisa avançar, né? Um deles é a questão do cooperativismo, porque a gente tem, na sua grande maioria dos produtores de café, são produtores menores e essa necessidade do agrupamento conjunto, né, de cooperativamente, né, trabalhar na compra,
né, dos seus insumos, para a questão de menores custos, menores despesas. Então, você trabalhar de forma cooperada na compra e na venda, isso gera ganhos, vamos dizer assim, muito importantes para aumentar lucro, né, e ter uma escala maior nessa negociação da venda. Eu creio que a questão do desenvolver, né, a gente trabalhar o desenvolvimento, né, mais forte ainda da questão do cooperativismo, na cultura do café, é algo importante que a gente tem um espaço ainda para desenvolver muita coisa no cooperativismo do Estado. Eu concordo contigo. Hoje, uma pegada grande que os produtores é a organização lá na ponta, né? Então, essa organização em forma de cooperativa empresa, para que realmente os produtores hoje possam dominar, eu acho que é o último elo da cadeia que está faltando. Porque, olha, produzir com melhores crones aí, apoiado, está sendo testado mais de 50 crones, né? Fora os que já estão e já dando resultado ótimo. Produtividade de 80 a 120 sacos, hoje no estado, muito acima da nacional. O preço de café a R$ 1.800 um saco, está dando muito dinheiro, então os produtores já dominou essas fases. A área plantada aí aumentando 30 milhões esse ano, vão plantar 30 milhões de mudas só esse ano. Parabenizar aqui, Sérgio, o Idaron, com a eficiência que tem de acompanhar a produção desses viveiros, fiscalizar para que realmente ofereça aos produtores que estão plantando café, que compram a sua muda nos viveiros privados, que realmente tenha certeza que são mudas de qualidade. Então, Gessé e o Julião do Idaron têm feito um trabalho fantástico, o governo do estado, nessa área de acompanhamento e fiscalização das mudas. Esse ano, Sérgio, 30 milhões de mudas estão sendo plantadas em 2024, 2025. E no pique que vai, a próxima água que vem, 2025, 2026, mais 30 milhões. Eu acredito daí para cima, pela procura que está, né? Agora, é muito importante essa questão do produtor dominar, essa questão de industrializar, beneficiar, secar, ter toda uma estrutura, as cooperativas de Rondônia, agropecuário, ligado ao café, para fazer esse processamento e exportar. Dentro desse nível de exportação, Sérgio, como você vê aí, a gente tem recebido inúmeras visitas de pessoas que querem comprar, grandes importadoras internacional, está vindo aqui no estado. Essa exportação via hidrovia do Madeira, que já está iniciando com café, você acha que esse é o caminho? Como é que você vislumbra isso? Eu penso, Hélio, que o caminho, sempre que quem exporta, seja para vender dentro do país ou para exportação, todo mundo busca reduzir custo e ser competitivo, não é verdade? E nessa questão de ter custo competitivo para ter preço e participar bem desses mercados, envolve você ter uma logística eficiente, né? A gente sabe que o frete da hidrovia, por natureza, ele precisa ser mais barato do que, por exemplo, o frete rodoviário, pegando aqui a BR-364, e tem praticamente 2 saídas aqui para exportação, 3 saídas para exportação. A primeira, ainda muito usada, né, e mais usual, é a BR-364, saída aí pelo Porto de Santos, Itajaí, Paranaguá. Né, e isso tem um custo. Né? E nós temos uma saída aqui pela hidrovia do Madeira, também para o Atlântico, né, só que via hidrovia. Né, e ali faz um transbordo ali na região de Manaus, para navios maiores, e aí segue em frente. Um outro caminho, agora, que tende a ganhar cada vez mais força, uma saída pelo Pacífico, aqui pelos portos do Peru. Né? Nós temos investimentos importantes do empresariado chinês, né, ali na área portuária, né, do Peru. Isso tudo vai impactar o nosso estado, né? Em especial aqui em Porto Velho, que a Porto Velho está vamos dizer assim, na porteira da hidrovia do Madeira. Então a hidrovia do Madeira, ela cumpre um papel importante, né? A gente já sabe aí que mais de 40% da produção, né, de grãos do Mato Grosso, né, e do entorno passa aqui pela hidrovia, mas a gente tem um espaço ainda, né, que o café, ele é considerado como cargas gerais, ele não é graneleiro igual né, a granel igual soja, e aí nas cargas gerais, cargas frigorificadas, aí tem um espaço que a gente precisa avançar para dar a opção para quem quer exportar para sair aqui pela hidrovia do Madeira. Então a questão de investimento na infraestrutura portuária, e aí eu acho que um trabalho que nós estamos trabalhando aí
é para atrair um operador, né, atrair um investidor, uma empresa que opera portos, para ela oferecer esse serviço e dar mais essa opção, né, para o empresariado que exporta. Um outro fator também importante na hidrovia, que é muito significativo, é a questão do andamento da concessão da hidrovia, que é um projeto do governo federal que vai tornar a hidrovia navegável o ano inteiro. Não vai ter mais aquela lacuna ali de 4 meses, que reduz muito a questão de volume, né, e dependendo da situação, até praticamente quase que para, né, o trânsito vamos dizer, das exportações ou de vinda de mercadoria da região de Manaus. Então essa concessão também ela vai ajudar muito, porque vai dar mais fluidez, né, e condições de volume. Então a hidrovia ela pode ser sim uma solução, né, hoje já muito utilizada, e a gente precisa trazer os prestadores de serviços de logística cada vez mais aqui para a nossa região, para ser opção, porque quanto maior a concorrência, né, se você só tem um oferecendo, você não tem concorrência, é ruim para quem está exportando. Né, e a gente precisa atrair, né, essas empresas que operam, vamos dizer assim, o serviço logístico, para quem usa esse serviço poder ter opção e vai ganhar no seu valor e todo mundo sair ganhando no final. É verdade, eu ainda acrescento que a nossa hidrovia do Madeira é tão importante para essa região norte, que principalmente os grãos, a Europa, ela faz questão de comprar os produtos grãos, milho e soja, exportado aqui via hidrovia do Madeira, porque reduz o preço do custo. Exato. Em vez de voltar pela costa brasileira, aqui em curta distância, em curta milhas, enfim, essa questão toda aí de medidas náuticas, né? Então, nós estamos hoje, o que nós era o fim da linha, hoje Porto Velho, esse vai virar, sem dúvida nenhuma, um grande polo logístico, hidroviário, ferroviário, eu tenho certeza. E até o aeroporto também, daqui a um dia, vai começar a exportar os produtos nossos. Sérgio, o último assunto que eu queria falar com você, sobre o nosso cacau. Muitos produtores de cacau estão aí querendo entrar na atividade, um querendo plantar 500 mudas, outro 1.000, outro 5.000, outro 10.000. O cacau tá bom de preço, saiu aí de 14, 15 reais o quilo para 63 reais. Então um arroba aí hoje tá quase R$1.000, então tá dando dinheiro, qualquer pouco de cacau, né, qualquer balde de cacau seco e amêndoa já dá um dinheiro bom, né, um saco mais ainda. Então, como é que você vê a cultura do cacau hoje? Você que já morou em Jaru, hoje a capital do cacau de Rondônia é Jaru. Você que já morou naquela terra boa e sabe quanto que essa cultura está crescendo, está expandindo. O que você espera dessa cultura? O que o governo hoje pretende continuar apoiando? Hélio, a gente sabe que o cacau ele vem já de muitos anos, né, no estado. Teve um período aí de vamos dizer assim, que o cacau caiu muito, né, e agora há poucos anos está voltando, e agora está voltando na crista da onda. Eu tenho conversado com os produtores, né, tive recentemente em Jaru, eu morei 16 anos em Jaru, sou praticamente um jaruense, e ali conversando com os produtores, o otimismo pelo sorriso no rosto, né, enquanto a gente toma um café de Rondônia na casa dele lá, o sorriso no rosto dá para ver que o otimismo é muito grande, né. Eu acho que o desafio para o produtor de cacau hoje porque qualidade muitos deles já ganharam. Qual que é o desafio? Ganhar escala, porque o volume que ele tiver, ele vende. Né? Acesso a mercados também, eu acho que o governo do estado tem ajudado muito, né? Por exemplo, a gente teve agora, 2 semanas atrás, o estado de Rondônia, ele esteve presente com um stand dentro da APAS, é a maior feira de varejo da América Latina hoje. Né? E ali nesse stand nós levamos várias indústrias, né? E dentre elas alguns produtores de cacau que produzem chocolate, né? Então hoje nós temos indústrias que estão literalmente, né, aqui dentro do estado, conversando com esses produtores e estão prospectando, muitos já tem contrato de compra e venda, né, da amêndoa, alguns também do próprio chocolate, né, que já é produzido, e chocolate de qualidade, não é qualquer chocolate, porque a amêndoa, né, já é uma amêndoa premiada. Então acho que hoje o desafio, né, é principalmente a questão de escala, volume, ganhar volume e acessar mercados está sendo um processo natural, até pelos prêmios,
né, que tem ganhado. Igual você colocou, tem muitos produtores que estão entrando, assim como ainda no café. Né, eu tive poucos dias atrás lá em Ariquemes conversando com uma produtora, né, um casal de produtores de café ali em Ariquemes, que são vencedores, né, de prêmios, que vão investir. Tive em Jaru também, né, também com o pessoal, uma família, né, empreendedora que já produz muito café e vai investir, né, mais de 20 milhões numa lavoura de café ali em Jaru. Então tem muita gente entrando, assim como tem muita gente entrando no café, tem muita gente entrando no cacau, né, e os próximos 2 anos, o que já está bom, vai gerar mais renda ainda no nosso estado. Né? E nós, como o governo do estado, fora a questão da porteira para dentro, né, que é como é que a gente ajuda, né, como é que a gente apoia as iniciativas de aumentar a produtividade e qualidade, isso é porteira para dentro, como é que a gente também ajuda de porteira para fora, abrir novos mercados. Né? E essas duas frentes a gente tem avançado, né? Está sendo um processo natural porque a demanda, né, o mercado tem procurado, né, o cacau de Rondônia e, por exemplo, tudo vai contribuindo, né, tudo vai ajudando. Né, o governador Coronel Marcos Rocha, há alguns meses atrás, anunciou, né, que vai ter o primeiro concurso internacional de café, né, da América Latina, é o maior concurso. Esse ano vai ser aqui em Rondônia, cacau, né? De cacau, que sempre aconteceu na Bahia. Então, isso tudo vai colocando, Rondônia já está no foco, né? Isso tudo vai ajudando a capitalizar, né? A alavancar ainda mais a produção de Rondônia. Isso é verdade mesmo. Olha, a Rondônia está se destacando. Novembro tem aí esse grande concurso que você está no seu aqui agora, atraído pelo governo do estado, os órgãos que estiveram na Bahia lá e mostrar que Rondônia tem condição de sediar um encontro dessa magnitude. E junto com isso, grandes indústrias estão chegando aqui em Rondônia de cacau. A Cargill já está presente, a Barrick Calibru, outras empresas grandes do ramo, né? Cacau Show está querendo comprar o nosso cacau. Agora nós temos que aumentar a área plantada, realmente, a escala. Então, o produtor de Rondônia, nós temos que ir para 50 mil, dentro desses 5 próximos anos, para 50 mil hectares, né? Então, a gente tem que ter metas e só plantando, trabalhando para ganhar essa escala, né? Até atrair grandes indústrias, grandes, né, empresas do ramo. Isso só vai com trabalho e com força. E os produtores realmente estão empenhados, porque aquilo que dá dinheiro, todo mundo corre atrás. Até advogado que não é da área, a gente está vendo indo para o lado do plantio do café, querendo plantar cacau, né? Isso é um bom indicador, né? Não que também não existe pessoas do agro que sejam advogados, mas são uma categoria que sempre eles estão muito ligados na economia, né? Então, quando a coisa está dando dinheiro, eles aplicam o seu dinheiro naquele ramo, né? Sérgio, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, né? Estou tendo esse prazer de falar contigo, de entrevistar você que está nos assistindo, de conhecer cada dia mais o vice-governador, né? O nosso secretário, que tem feito a diferença no estado de Rondônia. Oxalá se nós tivéssemos 4, 5 secretários com o potencial que o Sérgio tem, né? Tem muitos que são bons, mas que nem você é diferenciado na sua área, tem conhecimento, tem foco e tem participado de uma forma muito efetiva nos 4 cantos do estado. E eu sou testemunha, apoiado o setor produtivo. Então deixe para nós a sua mensagem aqui final, para os produtores de Rondônia, para as pessoas que nos assistem. Bom, Hélio, obrigado mais uma vez pelo convite. Eu quero aproveitar a oportunidade para dar os parabéns para você, né, para todos que conduzem, né, a FAPERON, o Senar. O Senar é uma importante instituição que literalmente promove o conhecimento e o desenvolvimento econômico do nosso estado, porque desenvolvimento econômico, né, ele vem através de conhecimento. Né? Você tem um produtor, né, que recebe o conhecimento e tem a chance, né, de produzir mais e mais com qualidade, é isso que gera desenvolvimento, é isso que gera renda, né, e emprego no nosso estado. O Senar, né, assim como a Emater, assim como o Sebrae, né, entidades que são aqui, né, faz parte da FAPERON, da Federação da Agricultura do Estado, elas cumprem um papel, né, de interesse público extremamente relevante, né, e nós como governo do Estado, né, a gente que está na lida, né, do desenvolvimento econômico, a gente sempre está acompanhando essa pauta, né, de geração de emprego. Conhecimento aplicado gera riqueza, né, e o Senar, ele é uma instituição muito importante, né, e eu acompanho no campo, tenho conversado com vocês, né, o profissionalismo que vocês têm conduzido, né, para chegar, né, nos produtores através do serviço do Senar,
né? Nós nos alegramos muito porque aonde o Estado não consegue chegar, tem o Senar que cumpre um papel extremamente importante. Os produtores que estão nos assistindo, né, que já receberam, que estão sendo atendidos ou foram atendidos em algum momento pelo Senar, né, em algum conhecimento, em alguma cultura, ou estão sendo atendidos, sabem, né, do que eu estou falando e como isso é importante. Conhecimento é literalmente, né, Hélio, quando a gente acende uma luz num quarto escuro, né, conhecimento aplicado, né, que ele pode usar isso para, literalmente, falando o português mais claro possível, é ganhar dinheiro. Né? No final do dia, o que o nosso produtor quer, né, quem empreende, é para ganhar o seu dinheiro, que representa a dignidade, né, na família dos nossos produtores. Sérgio, muito obrigado pelo reconhecimento aos nossos produtores de Rondônia, o pequeno, o médio, o grande produtor do Estado, pela sua fala, é verdadeira. Muito obrigado pelo reconhecimento do trabalho da Federação da Agricultura e do Senar. Muito obrigado, hein? Obrigado, Hélio. Aí, chegamos no final do nosso programa, né? Nosso Agro de Rondônia, né? E você que acompanhou aí nossa entrevista, o nosso programa como um todo, muito obrigado da sua audiência. Você é que faz a diferença pra gente, né? Então é muito importante a sua participação, a sua audiência, para que realmente nos motive a cada dia mais levar as informações do agro, né, Maria? Exatamente. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Um ótimo final de semana para você. A gente se encontra na próxima semana. Até mais. Até mais.